Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos tratar a respeito da comunicação RS485. Se eu tiver dois equipamentos como esse, um conversor, teoricamente é 485, e um CLP com uma comunicação RS485, será que isso é suficiente para esses dois equipamentos se comunicarem? Bom, nós vamos tratar a respeito disso hoje no nosso vídeo. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o que é o padrão RS485. Isso você vai ver depois da nossa vinheta. Então vamos ver o que é a RS485. A RS485, oficialmente, ela é denominada EIA-TIA 485. Porém, esse prefixo EIA-TIA nunca realmente vingou, nunca pegou. E o que se manteve foi a denominação antiga, RS, que era utilizada lá nos anos 60, por aí. Então, por isso, nós chamamos hoje de RS485 e é o mais comum de ser denominado, inclusive em documentações técnicas de diversos fabricantes. A primeira publicação do RS485 foi feita em 1983, então veja que já tem 40 anos aí, estamos no ano de 2023, né? 40 anos que ela foi publicada, mas devido à sua simplicidade, à sua robustez, e também diversos circuitos no mercado já terem sido desenvolvidos para isso, plenamente testados, etc., o 485 ainda se mantém no mercado como uma boa opção e barata de implementação de rede industrial. A norma define o padrão elétrico e, dentro do padrão elétrico, o meio físico também. Apenas isso. Dentre essas definições de padrão elétrico, meio físico, a norma diz que tem que ser um par de cabos balanceado. Não necessariamente precisa ser trançado, mas ele tem que ser balanceado. A gente vai falar do par trançado um pouquinho para frente quando eu mostrar aqui para vocês. Mas vamos entender melhor o que seria esse par de cabos balanceado. Então vou dar um exemplo primeiro do cabo coaxial, que é um tipo de condutor, um tipo de meio físico de transmissão de dados desbalanceado. Ele é desbalanceado porque os condutores que compõem a parte externa ali da malha e a parte interna são diferentes. Eles fisicamente são diferentes. A resistência por quilômetro também vai ser diferente. Então isso faz com que ele não seja balanceado. O par trançado é um exemplo de par de cabo balanceado. Então a gente tem aí a figura de um par trançado e se os dois condutores forem iguais, o que acontece na maioria dos casos, ou seja, tanto a composição da capa plástica, assim como o tipo do condutor, a bitola, for a mesma, isso é considerado um par balanceado. Normalmente o par balanceado ele é trançado nas redes 485, porque isso faz com que esse par torne-se mais imune a ruído em circuitos diferenciais. O par sendo trançado e você tendo qualquer tipo de influência externa de ruído eletromagnético, a mesma intensidade deve ser induzida em ambos os condutores, o que faz com que, pela razão de rejeição do circuito elétrico, que nós vamos falar um pouquinho para frente aí, faz com que esse tipo de ruído seja ignorado. Uma outra coisa também de que a norma trata é que o circuito deve ser diferencial. E o que quer dizer diferencial? O circuito diferencial, nesse caso, é aquele que se baseia em um par de cabos, e esse par de cabos, o que é decodificado é a diferença de tensão de um em relação ao outro. O 0 volts que você tem tanto no lado transmissor quanto no lado receptor, ele não influencia a transmissão de dados em si. Para a questão de entendimento melhor dos sinais elétricos que trafegam, nós vamos levar em consideração o sinal de 0 volts para entender quem fica positivo em relação ao 0 volts e quem fica negativo em relação ao 0 volts.
A transmissão de dados do transmissor ao receptor ela é dada através de sinais como esses que estão sendo mostrados aí. Então vamos supor que eu tenho um sinal digital, que ele seja na sequência nível 0, nível 1 e depois nível 0. Ele vai ser transmitido no par diferencial de forma que o nível 0, o cabo vermelho que está ligado no lado positivo do par diferencial, fica positivo em relação ao 0 e com certeza positivo em relação ao lado negativo, que é o cabo azul, sendo que em relação ao 0, o positivo, que é o vermelho, fica 0,2 volts acima do nível 0. E o lado negativo fica menos 0,2 volts. Isso para a transmissão do nível 0. Quando é a transmissão do nível 1, inverte-se a situação. Então, o lado positivo passa a apresentar menos 0,2 volts em relação ao 0, ao passo que o lado negativo passa a representar ou passa a possuir mais 0,2 volts em relação ao 0. E aí nós novamente temos um estado 0 e volta à situação inicial, em que o lado positivo fica mais 0,2 volts e o lado negativo fica menos 0,2 volts. Com relação ao par ser trançado e a indução que nós possamos ter externa, se nós tivermos uma indução aqui que ela é igual, tanto nesse sinal, digamos que tenha um pico aqui, assim como um pico aqui embaixo, eles vão ter a mesma diferença entre si, fazendo com que um nível lógico 0, por exemplo, continue a ser 0. Então isso faz com que o circuito diferencial com um par balanceado tenha uma imunidade maior a ruído se ele for trançado. Outra coisa que a norma fala é a respeito da construção da rede, que o meio físico deve ser, ou o meio de transmissão deve ser um par de fios. E esse um par de fios deve ter até 32 ULs. Essas ULs são unidades de carga, em inglês, Unit Loads. Para nós, na prática, cada unidade de carga é uma estação. É tratado como unidade de carga porque nós estamos falando apenas no lado elétrico do circuito. E aí, obviamente, cada uma das estações representa uma carga pendurada nessa linha de transmissão. Uma outra coisa importante a respeito disso é por ser um par de fios, esse mesmo par de fios que chega a uma determinada estação ou unidade de carga serve tanto para transmitir como para receber o sinal. Aqui na nossa representação, o que está como TX seria o transmissor e o que está como RX seria o receptor. E aqui dentro desses retângulos está representado o que seria uma estação na minha rede 485. Uma outra coisa muito importante e que a norma trata também é de se colocar resistores de terminação em ambas as pontas da minha linha de transmissão. E a linha de transmissão, obviamente, tendo pontas, ela deve ser feita apenas de uma vez do início até o final, ou seja, como se fosse um dito varal, e ter ali pequenas derivações. Essas derivações não devem superar a princípio da ordem de 20, 30 centímetros em relação ao trunk line, ou seja, o tronco principal aqui da rede. Uma outra coisa que pode ser feita também é uma configuração chamada Daisy Chain. Daisy Chain quer dizer um encadeamento como se fosse uma margarida, né? Em que o sinal ele vai para a primeira estação, da primeira estação ele sai e vai para a segunda, e ele vai fazendo esse desenho como se fosse desenhar uma margarida aberta. Isso também é possível com a rede RS485, desde que você não tenha derivações em estrela, ou seja, uma derivação em Y para cá em relação à outra, ou uma estrela mesmo, em que você tenha 2, 3 derivações a partir de um certo ponto de grande comprimento, a rede vai funcionar normalmente. Isso porque a forma como foi construída a rede, e evitando situações que nós vamos ver como reflexão de linha, você precisa fazer a rede nesse formato, como se fosse um meio de transmissão só, um tronco principal, e a partir dali derivam cada uma das estações, ou esse tronco principal ele ir pingando de estação em estação, formando o Daisy Chain. Outra coisa importante de se considerar é que esse cabo de transmissão
ele deve ser casado com as resistências de terminação que nós temos em ambas as pontas. Os cabos, quando nós adquirimos cabos de fornecedores para transmissão de dados, normalmente é informado qual é a impedância característica do cabo. De maneira bem geral e bem simplificada, a impedância característica significa você pegar um pedaço desse cabo, vamos imaginar que seja da ordem de 1 metro, você curto-circuitar a ponta dele, medir a indutância na outra ponta, você abrir esse circuito que estava antes curto-circuitado num extremo, medir a capacitância, você dividir a indutância pela capacitância e tirar a raiz quadrada. Então isso seria a impedância característica do cabo. De maneira geral, a impedância característica do cabo é um tipo de medição que indica qual é a indutância e a capacitância do cabo a cada X metros. Okay? Então, é uma característica do cabo pela construção, pelo tipo de plástico utilizado e da forma como a gente tem o condutor ali ao longo da minha linha de transmissão, de que além da resistência do cabo em si, você tem também a questão da indutância que existe ali de uma maneira intrínseca no cabo, por ser um condutor. Nos cabos de comunicação, a impedância característica é muito importante. Se você colocar um cabo que não tem uma característica impedância casada com os terminadores do cabo, podem começar a acontecer reflexões na transmissão. Isso nós vamos ver depois aqui em alguns slides. Mas o importante de se dizer é que, ao comprar o cabo, você deve especificar para o vendedor do cabo que tipo de cabo você precisa e qual é a impedância característica. Eu vou dar um exemplo desse cabo coaxial que eu tenho aqui. Esse cabo coaxial ele é um cabo de 75 ohms. Isso não é uma exclusividade dos cabos coaxiais, mas todos os cabos de comunicação têm sempre uma impedância característica. Às vezes ela não vem escrita, mas se você perguntar ao fornecedor, ao fabricante, ele vai saber te dizer. Então vamos falar desse fenômeno que eu comentei com vocês um pouco antes, chamado reflexão na linha. O que seria essa reflexão na linha? Se a gente for pensar, vamos imaginar que da estação 1 está sendo transmitido um dado para a estação 32 e, por simplicidade, vamos considerar esse sinal um sinal senoidal, embora nós saibamos que o sinal é do tipo retangular. Apenas a dizer, um sinal retangular pode ser representado pelo somatório de diversas senoides compostas uma sobre a outra, conforme explicado através da teoria de Fourier, em que o somatório de várias senoides ou várias cossenoides, você pode criar qualquer tipo de forma de onda, incluindo a onda retangular ou quadrada. Para simplicidade na explicação, vamos manter aqui um sinal senoidal e, conforme eu expliquei anteriormente, a linha de transmissão, se nós considerássemos um sinal apenas DC, ou seja, positivo e negativo sem variações, os efeitos capacitivos e indutivos depois da fase transitória inicial de ligação do circuito ou de energização do circuito, ele pode ser ignorado. Então você tem lá os capacitores que haveriam na linha, eles ficariam totalmente carregados e os indutores também estariam no seu regime de estabilidade. Porém, quando nós tratamos de sinal de transmissão, ele não é um sinal que ele é contínuo todo o tempo, né? Como nós dissemos, ele é um sinal retangular, ou então pode ser um sinal, vamos dizer assim, para nossa exemplificação, variacional com uma senoide. Nesse caso, o que nós vamos ter é que a frequência desse sinal transmitido, assim como a capacitância total e a indutância total da linha de transmissão, fazem diferença para esse sinal. Tanto o capacitor como o indutor, eles são elementos que armazenam energia e devolvem essa energia em um determinado momento. O fato de eu ter uma variação desse sinal ao longo do tempo pode fazer com que essa descarga aconteça no momento X, em que isso acaba gerando uma outra senoide que é refletida,
fruto da descarga dos capacitores e dos indutores. Esse sinal ele circula na linha de transmissão e ele irá se sobrepor ao sinal originalmente transmitido. Se num certo momento, digamos aqui nesse caso na estação 2, eu tiver um sinal transmitido que está nesse vale e um sinal refletido que está no pico, sobrepondo eletricamente os dois sinais, nós vamos ter aqui como consequência um sinal de amplitude bem menor. E como a gente sabe pela norma, existe lá um valor mínimo de 0,2 volts para que o circuito receptor possa decodificar esse sinal. E nesse caso, se o somatório aqui resultar em um valor menor do que 0,2 volts, pode acontecer desse sinal não conseguir ser decodificado pelo receptor aqui na estação 2. Então isso é o problema do fenômeno da reflexão, em que em determinados pontos da minha rede pode haver uma sobreposição elétrica dos sinais, fazendo com que o sinal seja morto naquele ponto, ou seja, ele seja zerado ou tenha um valor resultante inferior ao mínimo detectável de acordo com a norma e, mais especificamente, com relação ao circuito que aqui está. Então, essa sobreposição pode levar a estação 2 a não detectar o sinal, e com isso a estação morre. Com isso, um efeito interessante pode acontecer em redes 485, sobretudo naqueles casos em que a frequência de transmissão é bastante elevada. Então, apenas para lembrar, para quem conhece, redes como Profibus, por exemplo, utiliza meio de transmissão 485. A CC-Link tradicional de Mitsubishi também utiliza 485. Então, se você não tomar nenhuma medida para reduzir os efeitos de reflexão no sinal, e a gente já vai falar sobre eles daqui a pouco, o que pode acabar acontecendo é que uma estação que pode estar no meio aqui pode não funcionar ao passo que a que está à esquerda e à direita funcionam normalmente. Isso é porque o ponto em que existe uma sobreposição de sinal, ele pode estar num ponto X qualquer da minha linha de transmissão. O que nós podemos fazer para reduzir o efeito capacitivo e indutivo dessa linha de transmissão é justamente fazer o que se chama de casamento de impedância com terminadores, colocando um resistor nos dois extremos, como foi dito anteriormente. Com isso, nós minimizamos os efeitos capacitivos e indutivos resultantes da impedância característica da linha de transmissão, reduzindo bastante a reflexão e mantendo o sinal transmitindo saudável e detectável por todas as estações. Essa questão da reflexão na linha é muito importante em diversos tipos de rede, como acontece na 485 e redes baseadas no meio físico 485. Então, isso vai acontecer no Profibus, isso vai acontecer em DeviceNet, isso vai acontecer em CC-Link. Às vezes é difícil enxergar o que seria essa reflexão na linha. Então, eu gostaria de sugerir um vídeo que eu vou colocar o link aqui para vocês, da AT&T, que mostra de uma maneira visual, utilizando um sistema semelhante a uma espinha de peixe, o que é a reflexão na linha. É muito interessante, apesar de estar em inglês, vale a pena você ver, porque só de assistir, certamente você vai entender o que é a reflexão na linha e como resolver esse problema. Algo importante de se dizer é que, por ser um par de fios também e trabalhar apenas com uma única forma de onda, não existe qualquer tipo de modulação em frequência, no sentido de você ter diversas portadoras, como acontece em alguns outros sistemas de transmissão de dados. Aqui existe apenas um dado circulando pela linha de transmissão por vez. Isso faz com que a rede RS485 ela seja do tipo half duplex, por suas características elétricas. Portanto, se eu tiver, por exemplo, a estação 2 transmitindo um dado acessando o meu meio de transmissão, ou seja, a linha de transmissão, esse dado eletricamente vai chegar a todas as estações. Se ele é útil para todas as estações ou não, é algo que pode ser tratado por software, ou seja, o sinal é recebido aqui na parte inferior e é tratado pelo software de forma a verificar se aquele sinal é útil para aquela estação ou não. Porém, falando-se eletricamente, se no momento em que a estação 2 está transmitindo o seu dado, a estação 32, por exemplo, poderia ser qualquer outra,
tentar transmitir um dado ao mesmo tempo, isso daí vai ser problema. Por quê? Porque os sinais vão ser sobrepostos, matando os sinais tanto da estação 2 quanto da estação 32. Assim como o efeito de reflexão na linha, como eu expliquei, nesse caso o que vai acontecer vai ser um somatório dos estados físicos e, nesse caso, o sinal que estava sendo transmitido originalmente pela estação 2, ele vai ser anulado ou vai ser modificado pelo sinal que está sendo transmitido ao mesmo tempo pela estação 32. Então não é possível ter duas transmissões de dados ao mesmo tempo numa rede RS485. Bom, agora que nós compreendemos o que é o RS485, então se nós ligarmos os cabos, ligarmos corretamente tanto de um lado quanto do outro, com os resistores de terminação, deve funcionar. Bom, não é bem assim. Ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça chamada protocolo. Eu vou te dar um exemplo para você entender um pouco melhor o que seria o protocolo. Vamos imaginar então, para exemplo de comparação, já que não é só a questão da linha de transmissão e do padrão RS485, algo que define se um equipamento pode comunicar com outro, vamos pensar em algo análogo como uma linha telefônica que transmite voz. Imagina a seguinte situação: eu tenho do lado uma pessoa na Alemanha que utiliza essa linha telefônica e no Brasil nós também temos linha telefônica e uma pessoa pode ligar da Alemanha para o Brasil. Vamos supor que a pessoa na Alemanha fale apenas alemão e a pessoa no Brasil fale apenas português. Se a pessoa na Alemanha, ao ligar, e a pessoa do outro lado atender e ela disser algo em alemão, a pessoa que está no Brasil simplesmente não vai entender nada do que está sendo falado. Nesse caso, podemos dizer, assim como o padrão RS485 entre dois equipamentos, que a linha de transmissão está ok. Os sinais elétricos vão ser entendidos de um lado e do outro, assim como a voz vai ser corretamente recebida no lado receptor e corretamente transmitida do lado transmissor. O problema é que os dados que fazem parte daqueles sinais não vão poder ser decodificados por quem está recebendo, porque aquela pessoa simplesmente não consegue entender os padrões, os tons de voz que correspondem às palavras sendo ditas em alemão. Então, isso daí, a gente tem um meio físico que é igual para ambas as pontas, isso está perfeito, porém nós temos protocolos diferentes. Então, quando se fala em protocolos diferentes, de uma maneira a ter um paralelo aí de comparação, é como se fossem duas línguas diferentes, em que o transmissor fala uma língua, o receptor fala uma outra língua, o sinal chega propriamente onde tem que chegar, porém, ao ser decodificado, ou seja, ao ser interpretado, ele não pode ser interpretado porque quem o recebe não conhece aquele tipo de padronização de dados. Bom, e protocolo é assunto para o próximo vídeo. Esse vídeo se encerra por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe na seção de comentários abaixo, que eu esclarecerei com o maior prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.